Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje vamos estar resolvendo algumas questões sobre chuva ácida. Olha que legal. Semana passada a gente viu o que é chuva ácida, da onde vem, como é que ela é formada e quase o Globo Repórter aí da chuva ácida. Então, hoje a gente vai resolver algumas questõezinhas aí sobre chuva ácida. Vamos lá. E o PowerPoint sempre me trollando. Vamos seguindo. A industrialização europeia teve como base energético o uso do carvão mineral. Até hoje, com a ampliação do uso do petróleo, da energia hidrelétrica, das usinas nucleares, carvão permanece importante como fonte energética, principalmente nos países da Europa Oriental, onde, porém, ocorre, queimas de carvão mineral em grandes quantidades podem provocar aumento do volume do dióxido de enxofre na atmosfera. Com isso, o fenômeno, então, dióxido é um óxido com base em enxofre. Lembra? Óxido de enxofre na água forma o quê? Ácido. A gente também está resolvendo questões sobre chuva ácida. Então, essa ficou meio óbvia. Mas eu trouxe aqui porque tem uma discussão interessante. Essa questão da queima do carvão mineral, com essa questão de queima, né, de combustíveis fósseis, a gente tem essa questão aí dessa utilização ainda, mesmo na Europa, né, onde a gente ainda considera um países mais desenvolvidos, onde o pessoal é um pouquinho mais sustentável, né, mas se bem que é na parte oriental, na parte que é um pouquinho mais humilde da Europa, né, é mais ou menos isso daí. Então ainda faz parte da matriz energética, isso daqui, essa produção aqui, desse tipo de situação. Show! Então, vamos seguir com a próxima questão. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato de vapor de água existente no ar, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por indústrias, veículos, termoelétricas movida a carvão e óleo, que a gente viu até na última questão, né? Óxidos de nitrogênio por automóveis e fertilizantes. É isso aí. A gente queima, produz esses óxidos aí que em contato com a água produzem ácido, aumentando ainda mais o pH da água da chuva, que já é um pouco ácido. Ambos reagem com o vapor de água, originando, respectivamente, ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, que no caso é aquele ácido de enxofre sem o oxigênio, no caso é a reação só do enxofre diretamente com a água, formando um óxido que só tem hidrogênio e enxofre. Show? E o ácido sulfídrico. Ácido sulfuroso, sulfídrico e sulfúrico. Show? Além do ácido nítrico. Beleza? Esses elementos se precipitam, então formam a chuva, neve e orvalho e geado, ou geado, no caso, né? Chama orvalho ou a geado. Na chuva ácida, olha que legal. Dentre os efeitos da chuva ácida estão as corrosões de equipamentos, degradação de plantas, solos, lagos, tudo isso a gente conversou na última aula. Contato com o ácido é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doenças respiratórias. Isso aqui a gente não chegou a comentar. Realmente, se a pessoa respirar isso daí vai dar probleminha, vai ser legal não vai ser bacana. Vamos lá. As fórmulas do ácido citados são, lembra que eu falei? É um ácido sem oxigênio. Já está aqui. Aqui está o sulfúrico. Aqui está o sulfídrico. Agora, qual é o ácido nítrico? É esse ou esse? Tá. É esse. Então, pode ser A ou essa daqui, mas essa daqui não está mostrando o ácido... Ah, tá. Mas acho que ele quer em ordem, né? Deixa eu ver aqui. Respectivamente, né? Então, vamos ver a ordem que está no texto. Ele quer primeiro o sulfuroso, depois o sulfídrico, depois o sulfúrico e depois o ácido nítrico. Bem, o ácido nítrico a gente viu que está em último lá naquelas duas letras. Então, primeiro o sulfuroso, depois o sulfídrico, depois o sulfúrico.
Então H2SO4 tem que estar em terceira na posição. Tá aqui. Aqui está o sulfídrico. Vamos lá. Aqui. Esse daqui não é o ácido, o sulfuroso. É esse daqui. Então tá aqui o sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e o ácido nítrico. Então a resposta certa é a letra A. É da escola. É de escolha certa. Vamos lá. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos presente na atmosfera. Vão reagir. Um ácido. Coisa triste. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por um óxido que provoca chuva ácida? Ou seja, em algum desses aqui, vai ter um par de óxidos que vão formar a chuva ácida. Os outros não. Aqui é um óxido de metal, vai formar uma base. A mesma coisa aqui. Aqui a gente tem os dois. E esses dois óxidos de nitrogênio não costumam formar chuva ácida, apesar de reagirem em formar um ácido. Que nem esses dois óxidos de carbono também. Então, a gente tem essa daqui. Apesar do gás carbônico não estar muito comum associado à chuva ácida, ele que dá aquela acidez natural para a chuva, né? Afinal, é considerado chuva ácida só quando cai abaixo de 2,5. Mas a mais adequada seria essa daqui. C de casa. C de... certo. É certo. Vamos para a próxima. Em 1972, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida. Então, esse sujeito aqui formou o termo chuva ácida. Afinal, a chuva já é um pouquinho ácida, né? Devido a precipitações ácidas em Manchester, na Inglaterra, que legal. Revolução Industrial. Revolução Industrial foi bem da hora. Tanto para a natureza, né? Que deu um impacto da hora, né? Até a questão de percentual de mariposas que tinham lá na Inglaterra também mudou. A maioria delas eram mais claras, acabaram aumentando a população das mais escuras, né? Isso já é evolução, não é chuva ácida, mas é biologia. Apesar que a aula de hoje, essas questões parecem mais química, né? Depende muito de química, né? Uma interligação entre biologia e química. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e de enxofre na atmosfera. Apesar de já ter uma certa concentração de gás carbônico na atmosfera, né? Que ele cita aqui como dióxido de carbono. Que é o outro nome, né? Para gás carbônico. É um nome até mais pomposo, um nome mais bacana. E de enxofre na atmosfera. Reagem composto nessa camada. Ou seja, apesar de já ter aquela quantidade normal de gás carbônico que dá aquela acidez, se você tiver um excesso disso daí, com certeza vai ter um excesso de acidez. Formando gotículas de chuva ácida em partículas de aerosol. É triste. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois os poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, devendo provocar reações em regiões distantes. Isso daqui tá certo. E muitas vezes também a formação da nuvem em algum lugar acaba sendo levada por ventos para outro lugar. Se vocês lembrarem sobre um vídeo que eu fiz aqui antigo sobre a floresta amazônica, a chuva que cai aqui no sudeste, centro do Brasil, sul, vem de nuvens formadas lá na Amazônia. Olha que legal. A água pura presente apresenta pH 7. pH neutro, pH 7. Ao se encontrar com agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 ou até menos que isso. Até 5,6 não é considerada chuva ácida. Abaixo disso daí, a gente já disse que é chuva ácida. Beleza? Show de bola. É um texto aqui de uma questão do Enem de 2010, que eles fizeram uma adaptação desse site aqui em maio de 2010. O Enem era de 2011, ou seja, fizeram a prova com um ano de antecedência praticamente. Mas, seguindo, o texto aponta um fenômeno atmosférico causador de problemas ambientais, a chuva ácida.
a pluviosidade com pH baixo. Ou seja, quanto menor o pH, maior a acidez. Esse fenômeno ocorre como consequência da... Ele está perguntando aqui as consequências. Corrosão de metal e pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. Perfeito. Eu acredito que já seja a letra A, mas vamos dar uma olhadinha nas outras para ver se tem alguma mais correta. Questão de objetivo é sempre assim, você tem que acertar, você tem que marcar que esteja mais correta, não é a certa. É meio zoado isso, esse conceito. Eu, muitas vezes tem mais de uma letra certa, mas alguma é um pouco mais completa, um pouco mais pomposa e a gente tem que marcar ela, porque o gabarito normalmente é aqui. Diminuição do aquecimento global, não, já está errado isso daqui. Destruição da fauna e flora, sim, isso vai prejudicar os animais e as plantinhas. E a redução de recursos hídricos. Acaba reduzindo. Não pela diminuição de quantidade de água, mas sim de água que dê para ser utilizado. Porque se ela vai estar ácida, não é legal. Ela vai acidificar os lagos que a gente viu lá na... Não, só que dizer que o lago está acidificado e redução de recurso hídrico é mais certo que a água está acidificada do que a diminuição. Beleza? E assoreamento de rios, isso daqui não ocorre. Então, você está errada mesmo. Enchentes, já mata por aqui, porque a questão da chuva estar mais ácida ou menos ácida não tem relação com a pluviosidade. Caraca, a palavra embolou na minha boca. Mas vamos lá. Não influencia na quantidade de chuva. Show? Chuva ácida não tem relação com a quantidade de chuva. Sim, simplesmente o pH da água que está caindo, da água que está precipitando, e não pelo índice de precipitação da água. Show? Degradação da terra em regiões semiáridas. Ele estraga o solo, mas não especificamente para semiárida. Nordeste do país, não é lá não, costuma ser mais aqui no sudeste. Apesar de a gente viu que nem sempre aonde é formada a poluição é onde ocorre a chuva ácida. Então, é letra A. A de amora, A de amor, A de acho que tá certo. Não, acho que eu tenho certeza completa que tá certo. Absoluta. Absoluta certeza de que tá certo. É a letra A, gente. Vamos seguindo pro próximo. A chuva ácida provoca sérios prejuízos. Isso é verdade. Dentre eles, podemos citar a destruição de monumentos históricos feitos de calcário. Cálcio reage com ácido bem facilmente. Calcário, mármore, cimento, metais, entre outros materiais. Sim, como se tem no vídeo lá, por exemplo, a pedra-sabão. Show! Isso ocorre porque a chuva ácida contém ácido sulfúrico, ácido nítrico, que reage com o carbonato de cálcio. É um sal básico, sal características básicas. Mas vamos lá. Não é sal não, gente, foi mal. Peraí, não, é um sal. Não é óxido. Não é óxido, não é base, não é ácido. Ferro. Show. A ação do ácido sulfúrico presente na chuva sobre o mármore é representado, ou seja, no mármore a gente tem esse carbonato de cálcio aqui. Show? Então tem que ter ele aí. A gente está reagindo com ácido sulfúrico. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está reagindo com ácido sulfúrico. Eita lasqueira, isso daqui fugiu da revisão. Era para estar aqui esse daqui. Mas vamos seguir aqui. Então só pode ser uma dessas três letras. Show? Então a gente tem esse sal reagindo com esse ácido. E então vai formar um outro sal, água. E no caso aqui, como tem esse carbono aqui dentro, ele vai liberar gás carbônico. Então é essa daqui. Sempre que tiver uma reação química e você considerar aquela dali como correto, é sempre bom ver se ela está balanceada certinho. Vamos lá. A gente tem o cálcio aqui, tem um aqui também. Beleza? Tem um carbono aqui, tem um carbono do lado de cá também. A gente tem 3 mais 4. 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, 7 oxigênios. Do lado de cá também tem que ter 7 oxigênios. Tem 4 aqui, mais 3 aqui,
bateu certinho. Enxofre só tem um, do lado de cá também. Hidrogênio tem 2 aqui, tem 2 aqui. Caraca, como é que eu dei esse vacilo aqui? Tá acertado. Então é a letra C de certo. C de casa, C de completo. Legal, gente, ó. Vocês podem ver que tudo isso daqui fica ainda lá como resíduo. A água é líquida. Isso daqui, esse salzinho aqui é sólido. Isso daqui é um gás. Vai ser formado um gás. Parte dos compostos vão ficar ali. Isso daqui é uma reação. Como está em aberto, ela não tem a volta. Sempre vai formar ali e vai seguir. Porque o gás está indo embora ali no meio da reação. Vai ficar fora, isolado. Vai deixar abandonar o resto dos parceiros deles. Pô, mó triste isso, né? Seguindo. A chuva ácida forma-se porque existe na atmosfera alguns óxidos, sim, que em contato com a água formam ácidos. Essa é a definição de chuva ácida. Mas beleza. Dentre essas substâncias possíveis a formar um ácido, quando adiciona-se água, podemos citar, bem, isso aqui vai formar uma base, isso aqui é água oxigenada, isso aqui também vai formar uma base, e isso também. Só sobra a letra D. D de dado. D de Denilson, D de... Dentre essas substâncias é possível formar ácido. E a gente segue para o próximo. Vamos lá! Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de chuva ácida. É a ocorrência de precipitações nas zonas polares do mundo? Não! É um evento chuvoso causado por frentes frias. E essa linha ficou muito reta. Da hora. Não, também está errado. É a presença de chuvas fortes em áreas montanhosas? Também não. Lembra que eu falei? Não altera a quantidade de chuva. É simplesmente o pH. Então, chuva forte está errado. É a precipitação apresentada elevado índice de acidez? Gente, acredito que seja essa. Vamos dar uma conferida na última para ver se não está mais adequado ainda. A chuva é o fruto baixo volume de poluentes atmosféricos. Baixo volume de poluentes atmosféricos. Essa questão tá de zoeira com a cara da gente. Então é letra D, de novo. Vamos lá, vamos seguindo. Afinal, chuva ácida é acidez na água da chuva. Um grande resumo para esse termo, né? Vamos lá. A queima do carvão e combustíveis fósseis libera uma grande quantidade de óxidos na atmosfera, que reage com a chuva, tornando ácida, com pH inferior a 5,6. Pela definição dessa questão, ela está seguindo um padrão de 5,6. Show? Mas o normal é seguir o padrão de 5,5 para baixo. Afinal, abaixo de 5,6 é 5,5, apesar de ter algumas frações um pouco antes disso, mas beleza. Qual das alternativas abaixo não representa, ou seja, ele quer uma que não represente a dissolução de óxidos na formação de chuva ácida. Ou seja, qual deles não tem ácido no final? Vamos de baixo para cima, que eu já vi que aqui tem um ácido, então não é esse. Aqui também tem um ácido, também não é esse. Aqui a gente tem 2 ácidos, também não é esse. Aqui a gente tem um ácido. O ácido do refrigerante. É um ácido bom, um ácido maneiro. Para você que gosta de refrigerante. Para você que não curte, não é um ácido tão bom assim. É aquele que dá aquele gostinho da borbulha. E aqui a gente tem uma base. Olha só que legal. A gente tem esse óxido básico reagindo com água, formando uma base. Que da hora. É o cálcio, né? Hidróxido de cálcio. Eu já fiz uma aula aí sobre nomenclatura de bases. Vou até deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. E vamos para a próxima questão, porque essa a gente já marcou que é a de absolutamente certo. Chuvas ácidas ocorrem prioritariamente em áreas presença de mineradoras. Se não tem queima, não tem razão lá. Áreas rurais, não tem queima, não tem necessidade. Povoadas, ou seja, muito meio de transporte, muito carro, muito ônibus e muito industrializadas. Queima geral! Então, provavelmente é essa a letra C. Marcadas pelo setor primário da economia, ou seja, é onde a gente tem mineração, área rural, então seria a D, seria o resumo da letra A e B junto. Composto de pequenas cidades e povoados, ou seja,
praticamente não tem carro, não tem ônibus, não tem indústria, não tem nada. Então, é a letra D. D de dado. Letra D de dados corretos. Então, foi a letra D. Próxima. Sebrae 2019, lá em São Paulo. A emissão de poluentes no ar é causada por uma série de efeitos nocivos ao homem e à natureza. Ou seja, é a gente dando um tiro no pé. Dentre eles, a gente tem a chuva ácida. No Brasil, temos como as principais áreas ocorrentes. Bem, floresta amazônica, a gente tem mato. Gente produzindo, muita gente maneira. Lá perto tem o Acre, que tem um canal de um pessoal muito da hora. Faz uns anos que eu não converso com eles, que é o pessoal do Lugar Inexistente. Caatinga. Gente, não é de Caatinga de feder, não. É o nome de um bioma brasileiro. A gente tem o Pantanal, também, que é uma região que tem um pouco mais de vegetação, e o Pampa também. Provavelmente é essa daqui, né, gente? A letra C de certo, que é o Rio Eixo São Paulo, onde a gente tem as maiores indústrias do Brasil. Então, essa daqui. Letra C de correto. Vamos para a próxima. E acabou! E a gente se vê na próxima aula.